também. E vamos ver isto. Finalizar. Modo tela cheia. Então o que a gente vai ver vai ser basicamente o que a gente chama de teoria unidimensional. Como que a partícula entra no rotor, vai se deslocando e, ao longo dele, e entre a velocidade que ele vai ter na entrada e na saída, né, a gente vai ter quanto que a partícula se acelera. Nisso a gente vai ter quanto de energia que o rotor vai acabar impondo para a partícula de fluido que vai estar escoando sobre ela. E para isso, a gente inicia o nosso pensamento adotando duas hipóteses. Ela começa a escoar, vai escoar apenas, como é que fala? Vai escoar apenas, né, seguindo o perfil da palheta em si. Então, se a palheta for fazendo uma curva, a partícula do fluido vai seguir a mesma curva que a palheta, sem poder fazer nenhum tipo de movimento que não seja esse de entrar e acelerando linearmente, né, até ele chegar lá na posição de saída. E outra coisa que a gente vai ter é que essas palhetas infinitas, elas não vão ter espessura. Não tendo espessura, basicamente é como se a área que a palheta ia ocupar no interior do rotor, ela não existisse. Então, para a área de entrada do fluido dentro do rotor, eu não levaria em consideração a espessura da palheta, nem na área de saída. Então é como se essas áreas de entrada e de saída, né, elas fossem áreas livres, sem a presença dessas aletas. Então o que isso faz? Primeiro, quanto o número infinito de palhetas, né, a gente vai tendo basicamente a partícula do fluido, né, seguindo entre uma palheta e outra, certo? Sendo que ela vai sendo acelerada, né, pela palheta que está antes dela. Então, conforme ela entra e vai se deslocando ao longo da palheta, ela vai ganhando velocidade, certo? Vou pedir screen aqui para a gente poder ter um pouco mais de noção disso. Vamos para cá agora. Isso. Então, o que vai acontecer? Quando a palheta estiver girando e as partículas de fluido estiver entrando aqui, ó, pincel, partícula de fluido aqui, colocar em azul. E depois ela vai se deslocando para cá. O que vai acontecer é que, conforme estiver deslocando para cá, quando esse rotor aqui estiver girando, né, com uma certa velocidade angular, chamada de W só, o que vai acontecer é que essa partícula aqui ela vai ter uma velocidade que vai ser uma velocidade linear, certo? Que vai ser tangente, né, a essa rotação que ela está fazendo aqui. Então ela vai ter uma velocidade nesse sentido aqui, certo? E ao mesmo tempo, em função... Opa, em função da rotação dela, ela vai sendo empurrada, né, para frente no rotor, em função justamente, né, da massa de fluido que vai ter entrando ela e o próprio movimento de rotação dela, de tal forma que ela também vai ter um deslocamento para cima. Então vai ter uma componente dela que vai estar seguindo aqui, ó. E esses ângulos entre essas velocidades dependem basicamente do ângulo de entrada que a gente vai ter aqui no rotor, certo?
ou nos ângulos, para ser mais exato. A gente vai ter um ângulo alfa e um ângulo beta 1 que vão ser determinantes para a gente chegar nessas velocidades. E o que vai acontecendo é que, conforme a partícula de fluido ela vai se deslocando para fora, essa velocidade que ela é tangencial, ela vai aumentando. Certo? Porque a velocidade tangencial é basicamente a velocidade angular vezes o raio. Então, na entrada aqui eu tenho um raio pequeno, aqui na saída eu tenho um raio maior, certo? E eu vou ter um outro ângulo aqui, ó, com a qual essa partícula aqui também vai se deslocar, que é uma componente que a gente vai aprender, fazer os cálculos para ela, etc. Então, a seu tempo. Certo? Por enquanto, vamos focar aqui que as partículas elas vão sendo aceleradas pelo rotor. Isso vai depender da curvatura dela e, claro, dos ângulos, né? Em que a partícula vai estar entrando e vai estar saindo aqui do rotor em si. Leandro, rapidinho, essa fórmula é velocidade angular vezes o raio, né? Isso, velocidade angular vezes o raio, para velocidade linear. Ah, não, obrigado, só conferindo Aqui mesmo. porque já tem isso no slide, só estou mostrando aqui com mais detalhezinhos, né, esse iníciozinho para a gente entender mais ou menos qual que é a ideia da partícula do rotor quando ela estiver adentrando. O número finito de palhetas, ou seja, quando a gente diz que vai ter múltiplas palhetas, Ctrl L, quando a gente vai ter múltiplas palhetas, praticamente infinitas, é como se o único espaço que a partícula tivesse para poder escoar foi basicamente em cima dessa aleta que não teria espessura. Certo? Então, a partícula vai deslocar seguindo exatamente o perfil da palheta. Certo? Essa é uma hipótese simplificadora, certo? Que é, como é que fala? Uma aproximação do comportamento real, já que no comportamento real o que a gente vai ter? Como a gente vai ter o espaçamento entre uma palheta e outra, essas palhetas elas não são de forma nenhuma infinitas, né? A gente não vai ter as partículas seguindo, né? Com descrevendo o mesmo deslocamento, né, que a palheta vai ter. Elas vão ter deslocamento, como é que fala? Um deslocamento aproximado, vai ter partícula, vai estar adentrando, certo? Vai ter partícula, na hora que entra aqui, ela pode acabar recirculando, né, entre a frente da palheta que está empurrando elas e as costas da outra palheta, em função das diferenças de pressão que vão aparecendo entre uma e outra. Então você pode ter efeitos de recirculação nesse formato, certo? Então o que a gente acaba tendo em questão de distribuição de velocidades no rotor real é algo aproximadamente igual a isso daqui, ó. As velocidades elas não vão ser iguais em todos os pontos. Entre uma palheta e outra a gente vai ter uma diferença das velocidades, certo? Com mais próximo da palheta que vai estar empurrando elas, quanto mais próximo, menor vai ser a velocidade com que ela vai se deslocando em relação ao rotor, certo? Então o escoamento, ou a maior parte dele, acaba ocorrendo pelas costas da palheta que acabou de passar, certo? E isso acaba fazendo com que a altura manométrica que o rotor consegue fornecer, ela seja menor do que a condição real aqui. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Por número infinito de palhetas, a gente trava, né, a partícula do fluido para poder seguir numa trajetória apenas. Quando a gente tem número de palhetas finitas, aí a gente vai ter, né, a presença também das correntes de circulação, não só da corrente de fluxo, que é essa que vai seguindo de dentro para fora no rotor, certo? De tal forma que a gente vai ter uma distribuição de velocidades, né, nos canais do rotor, certo? Uma condição real. Então, a corrente de fluxo para a gente é basicamente o fluido que, como é que fala? Os componentes da velocidade do fluido que vão fazer com que o fluido saia da região de entrada do rotor, né, e vá para a região de saída, certo? E esse caminho que ele vai fazer vai ser basicamente limitado, né, pelo canal que vai existir entre as duas palhetas do rotor, a anterior e a posterior. E a corrente de convecção é basicamente, né, o fluido fazendo essa recirculação, certo? Justamente em função das diferenças de pressão que vão aparecendo entre a frente da palheta que está empurrando e as costas da palheta que acabou de passar.
certo? Em função da diferença de pressão, em função de rugosidade da superfície, que acaba influenciando, né, nas recirculações do escoamento, certo? E se a gente for pensar na equação de Bernoulli, onde a gente tem a menor velocidade nesse tipo de escoamento real aqui, é onde a gente teria o maior valor de pressão, certo? Então, como é que fala? Dentro desse rotor, né, a diferença de pressão acaba criando, né, esse perfil de velocidades aqui, que nada mais é do que feito, né, do fluido o rotor está rotacionando, empurrando o fluido, e essas partículas de fluido, conforme elas vão se deslocando com velocidades distintas, né, parece um perfil de velocidade, e logo também o gradiente de pressão fica diferente. Tá? No caso das palhetas sem espessura, foi aquilo que eu disse. Se elas não têm espessuras, elas não vão ocupar área por onde o fluido poderia escoar. Então é como se na região aqui de entrada a gente tivesse basicamente, vou marcar aqui, ó, região de entrada, vou sumir com os desenhos. Isso. Oh, não. Pronto, volta. Formas 2D, não, formas 3D para ficar mais exato. Eu vou querer um pequeno cilindrozinho. E o que vai acontecer? A área. Enfim. Vou tentar agora aqui. Certo? Só para marcar mais ou menos o que seria a nossa área. Quando o fluido estiver adentrando aqui, esse rotor ele vai ter uma determinada espessura, certo? Essa espessura seria a cota dessa altura aqui desse cilindro. Vamos dar um zoom aqui para melhorar, para a gente poder ver. E o que vai acontecer? Quando ele ocupa essa área aqui, agora dá certinho. Quando o fluido estiver adentrando, né? E aí o que vai acontecer? A área por qual ele vai adentrar no rotor vai ser basicamente a área lateral desse cilindro que eu acabei de colocar, onde a altura para a gente seria do cilindro, né? Seria a espessura que o rotor teria, certo? Daria para fora do plano, onde está desenhado o rotor em si, certo? E no caso da palheta, ela ocuparia um pedaço, né? Uma fração dessa área aqui. Se ela não tem espessura, ela não vai ocupar essa área. Então a hipótese simplificadora é basicamente para a gente fazer o cálculo da área como se ela não tivesse impedimentos, nem para a região de entrada, que seria esse cilindro aqui, nem para a região de saída, onde seria um cilindro, né, de tamanho maior. Que ocuparia, né, toda... Tá rebelde, hein? E aí, para a área de saída, a gente teria uma área mais ou menos assim, tá? Com altura menor, certo? Mas seria a área lateral do cilindro, onde a altura para a gente seria a espessura do rotor, né, na saída. É mais comum que seja exatamente o contrário, tá? O rotor ele seja mais fino, justamente na saída. Meu Deus. Enfim, basicamente essa é a ideia. Tá? Não sei se deu para vocês perceberem não, mas aproveitando o recurso, a gente tem 3D aqui. Então essa é a ideia. A gente considerar que o rotor não tem espessura, a gente não vai estar ocupando a área de entrada. E aí a gente pode calcular a área de entrada basicamente como sendo, né, a área lateral de um cilindro, onde a gente precisaria basicamente, né, do diâmetro ou do raio. A gente vai trabalhar basicamente todos os nossos problemas em função do diâmetro, certo? Mas os diâmetros 2π, né? E basicamente a espessura que a aleta ia ter. Ou a aleta, que é a palheta do rotor ia ter. Tá? Então, alguns conceitos aqui para a gente poder trabalhar. O que a gente chama de altura, esse h até h infinito aqui,
é basicamente a quantidade de energia que seria cedida, né, a 1 kg de fluido, né, que vai atravessar, né, a bomba ideal. Ou seja, ele vai ser para a gente uma altura manométrica, tá? Mas vai ser uma altura manométrica teórica para um número infinito de palhetas, tá? A gente vai ter uma correção em função do número de palhetas infinito logo à frente, e a partir dessa correção, que é o coeficiente de Pfleider, a gente chega, né, nesse termo aqui que seria a altura manométrica teórica, certo? Ou seja, para uma bomba real, quanto de energia seria cedido, né, para 1 kg de fluido que estaria atravessando ela. Então, basicamente são relações com a altura manométrica. E, claro, né, como ainda é teórico, não é a altura manométrica real, certo? Depende da gente, para a gente saber a altura manométrica real, em função da teórica, a gente precisaria conhecer qual que seria a eficiência hidráulica do equipamento. Então normalmente é algo que a gente mede. Tá? Então, aqui, ó, para a gente entender direitinho como que a gente vai modelar. A gente vai basicamente pegar as velocidades do fluido na entrada do rotor e as velocidades que o fluido vai ter na saída do rotor, certo? Porque em função do que a gente tem da partícula de fluido antes e depois, vai basicamente dizer para a gente o seguinte, olha, essa partícula de fluido ela tem uma determinada massa, certo? Então vai ter uma densidade, um determinado volume, etc. E na hora que a gente acelerar ela, porque ela vai ter um determinado conjunto de velocidades aqui, para ele chegar em um outro conjunto, ela vai ter que ser acelerada. Então, se eu sei como ela estava e como que ela saiu, em função das equações de cinemática, a gente consegue achar as forças sobre a partícula em si, certo? A gente não vai fazer toda a dedução, etc., mas já vai ser o suficiente a gente determinar, né, o conseguir calcular essas forças aqui, para a gente chegar em o que vai ser para a gente essas alturas manométricas. Então, esses triângulos de velocidade, já que a gente vai calcular, trabalhar com velocidade, com os componentes dela, né? A gente tem uma velocidade real, que seria essa velocidade que C1, certo? Que é a velocidade da partícula mesmo, e a gente decompõe ela em uma velocidade U, que é a velocidade tangencial, e uma velocidade W, que é uma velocidade que a gente chama de qual é o nome? Tangente, tá? Então a gente é o perfil da palheta, que é a velocidade relativa, e a gente tem o U, que é a velocidade tangente, né, à rotação. Então é chamado de velocidade tangencial ou de arrastamento também. Tá? Então, o termo do C para a gente é velocidade absoluta, então aquela que o fluido efetivamente tem, a gente decompõe ela em termos de U, que é a velocidade tangencial, a rotação do rotor, né? E o W, que é a velocidade relativa, que é a velocidade tangente, né? O perfil da palheta. Então, basicamente, em função desses triângulos de velocidade, que a gente vai determinar, né, o que vai acontecer em questão de aceleração de partícula, certo? E o que a gente vai fazer basicamente em questão dessas velocidades vai ser descrever cada uma delas dentro dos nossos modelos para justamente a gente conseguir chegar nas informações que fatalmente vão interessar para a gente na hora de fazer um projeto de rotor, que é em função de a gente ter ângulos conhecidos, diâmetros conhecidos, espessura conhecida, a gente conseguir chegar em qual vai ser a vazão que o rotor vai dar, qual vai ser a altura manométrica que o rotor vai dar para a gente. Certo? Então, como que a gente começa? Primeiro, conhecendo os triângulos de velocidades, né? Onde os termos C vão ser as velocidades absolutas da partícula, os termos W vão ser as velocidades relativas, ou seja, a velocidade que ela é tangente como é que fala? Ao perfil da palheta, certo? E enquanto U é velocidade tangencial para a gente, certo? Em relação à rotação as tangentes de circunferência do rotor, ou basicamente, né, da curva que a partícula vai estar fazendo conforme vai ser empurrada pelo rotor. E esses ângulos alfa e beta aqui, ó, normalmente eles vão ser os ângulos que vão ser tipo ângulos de projeto. Então, o fabricante que vai dizer, o projetista que vai dizer que ângulo é esse para a gente, na maioria dos casos, certo? E esses ângulos aqui vão influenciar bastante, né? Quanto de vazão, quanto é a altura manométrica que a bomba vai ter. A gente vai fazer uma análise paramétrica mais para frente, depois que a gente tiver com esse material mais
mais fresco, né, na nossa cabeça, aprender a trabalhar essas equações primeiro, depois a gente fazer uma análise paramétrica, onde cada um dos termos que a gente puder variar de projeto e rotor, a gente vai variar e vai ver o que acontece, né, em função de cada um deles, certo? O que vai acontecer? Normalmente, a gente não trabalha, né, os ângulos, etc. A gente coloca, né, eles em perspectiva para facilitar para a gente, certo? Então, o que vai acontecer? A gente tem a velocidade na entrada, tá? A gente tem a velocidade da partícula mesmo, a velocidade absoluta dela, certo? E a gente acaba tendo as componentes, que vão ser as componentes, né, tangencial, aqui o U, e a componente relativa para a velocidade. Na hora que a gente une essas três velocidades aqui, ó, a gente tem um triângulo, tanto para a região de entrada quanto para a região de saída, onde os ângulos α1 e β1, que são os ângulos de projeto, eles vão aparecer aqui para a gente também, fazendo fazendo essa angulação aqui entre os vetores e velocidades, certo? Notem que aqui também a gente tem outras velocidades que estão aparecendo para a gente. A gente tem o C1, que é basicamente a projeção da velocidade absoluta da partícula, né, sobre a velocidade tangencial dela, ou seja, é uma projeção de C1, né, sobre U, certo? E a mesma coisa para o U2 aqui, é a projeção do C2, né, sobre o U2, enquanto a altura do triângulo para a gente ele vai ser o que a gente chama de CM1, ou no caso do triângulo de saída, né, o CM2. Esse CM2 é basicamente o que é chamado de velocidade meridiana, tá? Onde basicamente ela vai compor a altura, como é que chama? É basicamente a projeção ortogonal da velocidade absoluta da partícula em relação a U, mas ela também é fundamental para a gente entender, né, qual que vai ser a vazão que o rotor vai ter, certo? Então, essas velocidades associadas ao CM, eles são muito relacionados à vazão, certo? Enquanto os termos do CU aqui, ó, que é essa projeção, que a gente também chama de velocidade periférica, ela está relacionada justamente à altura manométrica, né, que o fluido vai fornecer. Então, essa projeção e essa projeção aqui, ó, elas são bastante importantes também para a gente na hora de fazer o cálculo do rotor. Tá? Porque esse termo daqui, ó, com mais alto for o triângulo em si, maior vai ser a vazão, e com mais, vamos dizer assim, com menor for o CU1 e com maior for o CU2, a gente vai ter maior altura manométrica sendo fornecida. Tá? A gente vai chegar nas equações para isso mais para frente. O que acontece? A gente tem, basicamente, para poder achar a altura manométrica, né, como é que fala? A equação de Euler, onde basicamente ele está pegando para a gente, como a altura manométrica, né, a aceleração que o fluido vai ter, certo? Por unidade de peso. Então ele pegaria a altura manométrica e calcularia ela como sendo a variação da energia cinética que o fluido vai ter na entrada e na saída. Então ele basicamente pega as componentes aqui, ó, de U, C1 e W1, né, vê como elas variam da região de entrada para a região de saída. E a diferença disso aqui, que seriam 3 energias cinéticas, acabam sendo correspondente, né, à altura manométrica teórica. Certo? Só que tem um pequeno detalhe. Essas componentes aqui, ó, não vou dizer assim, o CO2, o U2, o W2, por exemplo, elas vão ser, como é que fala? Elas podem ser escritas umas em função das outras e dos ângulos. Então a gente pode, depois de algum trabalho, né, chegar, por exemplo, que a altura manométrica para a gente ela pode ser calculada de maneira bem mais simples se a gente for trabalhar em função, né, das projeções. Né, do CU2, né, do CU1, por exemplo, no caso da altura manométrica. E detalhe, né, se a gente tiver um rotor cujo ângulo de entrada, né, esse α1 aqui para a gente for de 90, aí o que vai acontecer vai ser picture screen. Se o ângulo for de 90, Leandro, oi, essa forma fica para o real também ou só para o teórico? essa como é que fala? A gente começa calculando para
pro teórico, né? Com as hipóteses simplificadoras. Depois a gente conserta ele e fala, ó, se for mais próximo do real, né? Com... Como é que chama? Se for mais próximo do real, vai ter... Ele fala, os efeitos de ter paletas limitadas e coisas do tipo. Certo? Só mostrando aqui, ó, a gente tiver um triângulo de entrada, né? Cujo ângulo alfa 1 for de 90, a gente vai ficar com esse valor aqui, ó. O termo do C1 para a gente, deixa eu voltar ele aqui, ele fica igual a zero. Certo? Que ele tem que começar de onde? Né? Da ponta do triângulo e até a projeção do termo do C1. Deixa eu salvar o C1 aqui. Ctrl C. Pronto. E aí, se a gente tiver esse ângulo alfa 1 igual a 90, o que vai acontecer é que esse termo aqui do C1, ele zera, certo? E aí, para a expressão do triângulo de velocidade, a gente fica com ela mais simplificada ainda. Cadê? A gente ficou com ela só nesse formato aqui, ó, dependente apenas do triângulo de saída para a altura manométrica, e não em função também do triângulo de entrada, certo? E é quando a gente tem um ângulo alfa 1, né, diferente de 90, certo? Seja maior, seja menor, etc. Então, como esse termo aqui é negativo, para a gente ter maior altura manométrica, teórica, né, a gente teria que ter um termo do C1 igual a zero, já que o 1, né, nunca que vai ser zero, porque quando o rotor girar, fatalmente a partícula vai ter uma velocidade tangencial na entrada, certo? Porque ela não necessariamente tem que ter o termo do C1, certo? Então, quanto menor for, com mais próximo de 90 graus for o alfa, maior a altura manométrica teórica. Quanto mais diferente for de 90, né, menor vai ser esse efeito aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos efeitos, como que ele chega nessas equações aqui, que são já equações prontas, né? Que caminho que ele faz, tá? E para isso a gente vai ver basicamente, né, a influência que o perfil da paleta vai ter na energia que fatalmente vai ser cedida da bomba, né, para o fluido, certo? Se a gente for pegar a altura manométrica e dividir ela em duas, onde a gente teria uma parte dessa energia de pressão, né, uma parte dessa energia fornecida, tá? Na forma de energia de pressão, que seria esse HP, que está sendo fornecido para a gente, e um termo relacionado à altura dinâmica, ou seja, a energia cinética, né, que o fluido está recebendo da partícula em si. Certo? Então, o que acontece? Djalma, ele, como é que fala? Ele é preguiçoso, essa parte de dedução. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. O termo da energia potencial para essa expressãozinha aqui, ó, nossa, ela estaria relacionada basicamente aos termos da altura o 1 e o 2 e W1 e W2. Por que disso? A gente olha lá no livrinho do Djalma mesmo, aulas, máquina de fluxo, teoria monodimensional. Deixa ele abrir. 12. Ali. Isso. Capítulo 10, que a gente vai estar trabalhando. 10. Escova. Deixa eu ver tudo isso aqui, senão a gente não acha. Ações gerais de acionamento, teoria alimentar e construção de bombas, que é o que a gente está vendo aqui. Ó. Então seria 261, um pouco próximo disso. 261, pá. Desce mais um pouco. Aí, capítulo 10, né? Ele está falando das hipóteses. Mostrando os perfis, né, do fluido, conforme vai escoando sobre a palheta. Falando dos triângulos de velocidade. Aí vem aqui como que ele trabalha nessa equação de Euler. Basicamente a equação de Euler, tá, gente? Ela é a equação de Bernoulli, só que ela está no formato para basicamente a gente... Como é que fala?
basicamente em função das velocidades que o fluido vai ter. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, agora ele está falando, se a gente considerar que o índice 1 ele indica as grandezas relativas à entrada do rotor e o índice 2 as grandezas relativas à saída, e a gente aplicar o teorema de Bernoulli, o que a gente vai ter? Entre a entrada, que a gente teria lá do rotor, e a saída, certo? Onde a gente teria aqui também um ΔH de 1 para 2, seria basicamente a altura manométrica que a bomba vai estar fornecendo para ele. Aqui está sendo desprezado o termo da perda de carga, está sendo concentrado aqui, vocês escolhem como queiram interpretar, certo? Porque não dá para estimar isso. Não é estimado de maneira simples, né, qual que é a perda de carga no rotor naquele tipo de escoamento ali. Tá? Mas basicamente a pressão que a gente teria na região de entrada, mais a velocidade absoluta, né, que o fluido teria na região de entrada, a energia cinética que ele tem lá, a altura que ele teria, e aqui a altura manométrica teórica estaria sendo colocada, né, para o rotor. Isso vai ser igual basicamente a pressão que o fluido vai ter na saída, a energia cinética que ele vai ter na saída, em função basicamente da velocidade absoluta dele, certo? Da altura Z2, né? E do termo relacionado à perda de carga, 1 e 2 aqui, ó. Certo? Para a gente estimar ela é bem, assim, numericamente é bem chatinha, mas ele vai fazer uma matemática aqui para poder sumir com esse termo das perdas de carga. Então o que ele vai fazer? Se a gente considerar os pontos 1 e 2, de novo, só que agora ele vai considerar aqui o 1 ele vai estar imediatamente após a entrada e 2 ele vai estar imediatamente, perdão, o ponto 1 ele vai estar após a entrada e imediatamente antes da saída do rotor. Então ele vai pegar para o rotor em si, se eu mostro aqui, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Aqui. A primeira equação ele pegou os pontos 1 e 2 exatamente na região de entrada e outra exatamente na região de saída. Tá? Vou marcar eles aqui. Ó. Pincéis. Então, na entrada para a gente. Exatamente aqui e exatamente aqui na saída. Isso seria a primeira equação de Bernoulli aqui que ele está colocando para a gente. Certo? Para a segunda aqui, ele está colocando imediatamente após a entrada e depois imediatamente antes da saída. Então, ele está pegando outros dois pontos, que eles vão estar aqui, ó, logo depois que ele entrou, pum, e logo antes dele poder sair. Então, ele está pegando basicamente, né, outros dois pontos, certo? Que são quase exatos, né, sobre os pontos anteriores, só para ele poder brincar um pouquinho com as matemáticas e poder isolar aquele sistema das perdas de carga. Tá? Volta para cá. E aí o que acontece? O teorema do Bernoulli, neste caso, ele vai ser basicamente em função, né, dessas claro, das energias que o fluido vai ter, normalmente em região de entrada, mas o que vai acontecer? O termo que a gente teria, né, das velocidades, ou basicamente dos termos que a gente tem da energia, da velocidade absoluta que o fluido vai ter, ele já vai ser separado para a gente em termos da energia cinética em função da velocidade tangencial que o fluido vai ter e da energia cinética em função da velocidade relativa que o fluido vai ter. Notem que esse termo aqui, ó, da tangencial, ele fica negativo. Tá? Injustamente em função, né, de como que os triângulos vão sendo formados aqui, ó, porque o termo do CU1 para a gente poder, do C1 para a gente poder chegar nele seria basicamente em função do termo do 1 ao quadrado, mas o termo do 2 ao quadrado. Então, na hora que a gente já tem aqui o termo, cadê? Esse termo do C1, 2 elevado ao quadrado,
a gente vai trabalhar esses outros termos aqui, ó, nesse formato aqui, tá? Então a gente vai ter as pressões, as diferenças de altura, não vai ter a altura manométrica teórica, certo? O HTH não apareceu para a gente, apareceu aqui antes, né? Mas nesse aqui, dentro do próprio rotor, ele não está aparecendo. E aí o que a gente vai fazer? Se a gente pega a equação 1 e isola, né, essa altura manométrica teórica que a gente teria, né, da região de entrada para a região de saída, ela ficaria em função basicamente, né, da diferença de pressão, da diferença, né, das energias cinéticas que a gente teria para o fluido, né, entrando e saindo aqui com velocidade absoluta, certo? Da perda de carga que a gente teria, da diferença de altura entre Z1 e Z2, certo? Se a gente pega esse valor da diferença de pressão pelo peso específico, da perda de carga, da diferença de altura, então o que sobra para a gente é que esses termos aqui, ó, eles vão ser igual a basicamente, é isso na segunda equação aqui, ó. Se eu pego as diferenças de pressão, eu pego os Z1 e Z2, pego as perdas de carga, isolo-as de um lado, a gente fica com a segunda equação, que vai ficar basicamente em função das diferenças de velocidade, o 2 e o 1, sobre 2G, e também das diferenças de velocidades entre o W1 e o W2. Ou seja, ele basicamente pegou os termos das energias cinéticas, né, passou para um lado e tudo que não era energia cinética ele passou para o outro. Para quê? Agora que ele tem essas duas equações e basicamente ele tem quanto que vale para a gente essa diferença de pressão, a perda de carga, a diferença de altura para o rotor, se ele pega essa equação aqui e combina, né, dentro dessa outra equação, para substituir os termos das pressões 1 menos 2, a diferença de altura, Z1 e Z2, mesmo que não seja igual, porque um está pegando imediatamente na entrada e o outro um dx de diferença para a partir da entrada. E a mesma coisa para a região de saída. Então são pontos muito próximos, certo? E em função deles ser muito próximos, ele vai lá e iguala esses valores de pressão, diferença de altura, etc. Que aí, nesse caso, quando ele faz isso, o Euler chega justamente nessa equaçãozinha aqui, ó, onde para a gente, né, a diferença, né, das energias cinéticas que o fluido teria como energia, como é que fala? Como energia de variação da energia absoluta, cinética absoluta que o fluido ia ter, mais a variação da energia tangencial que o fluido teria, né, mais a variação da velocidade relativa que o fluido teria. Tá? Notem que no caso da velocidade relativa, a gente fica com o W1 menos o W2. Para os outros todos, né, a gente tem o 2 menos o, como é que fala? O termo de 2 menos o termo de 1. Isso basicamente em função, né, no triângulo de velocidades, dessas deduções aqui. Ó. Já que no termo do U2, né, ele fica negativo em relação às velocidades. E o termo do W2 ele ficaria positivo. Isso decompõe, né, o triângulo de velocidades. Então, essa aqui é a equação de Euler. E aí o que acontece? Para a gente poder chegar, né, nas outras expressões, o que é feito basicamente de trigonometria. A gente pegar a relação que vai existir entre cada um dos termos, né, no caso do W2, por exemplo, a gente pensa, né, no triângulo de velocidades que vai aparecendo sobre ele. A gente vai pensando, pegando qualquer um desses componentes aqui, ó, como a gente teria o ângulo entre um e outro, a gente poderia escrever basicamente, né, qualquer componente dessa em função das outras. Então, quando ele começa a fazer isso, trabalhando os triângulos em função do α1 e α2, ele chega nessas expressões aqui, ó, que são basicamente para poder falar o seguinte, olha, se eu pegar o W1 e escrever ele basicamente em função do C1 mais o 1 ao quadrado, certo? E tirando para a gente basicamente o menos 2, o I menos o 1 menos o C1 vezes o cosseno do alfa, que é basicamente ele pegando os catetos, usando os catetos de um triângulo que não é retângulo, poderia não ser,
Aí ele chegaria nesse formato. Se fosse no triângulo retângulo, ficaria mais simples, né? O cosseno ficaria menor. Certo? Ou o cosseno daria 1, ficava mais simples para a gente. Certo? E aí ele chega nessa outra equação aqui, que provavelmente a gente mais vai utilizar. Tá? Com a altura manométrica teórica, basicamente em função do inverso da gravidade, né? E da multiplicação de histeria entre o CU2, né? O U2 menos o CU1 vezes o 1. A gente vai brincar com essas equações aqui, mas menos. Tá? Tem outros formatos para elas. Que aí é basicamente geometria, né? Para a gente sair do que é o W1, chegar no CO2, etc. A gente vai ver isso aos pouquinhos. Então, o que ele faz? O termo de energia de pressão para a gente estaria relacionado basicamente às pressões que a gente teria na saída, na entrada, né, sobre peso específico, mais as perdas de carga, diferença de altura. Esse termo aqui, que ele chama de energia de pressão do fluido, ele estaria relacionado basicamente às velocidades também. É justamente no meio da dedução, ele estava trabalhando para a gente, né? Ele ter feito essa separação aqui, ó. Tudo relacionado às pressões, perda de carga, diferença de altura, o termo que está relacionado basicamente à pressão em si, aí ele está organizando tudo nessa altura de pressão, como eles chamam também. Certo? O restante, né, seria os outros termos, né, o do 2 menos o 1, o W2 menos o W1 menos o W2, os termos todos ao quadrado sobre 2G, eles seriam os termos da energia cinética. Então, dentro da expressão do Euler, o que ele faz é separar, olha, esses termos daqui, eles estão relacionados à energia de pressão, e esse termo daqui, ele está efetivamente relacionado à energia cinética que o fluido vai ter. Tá? Então, eu pego a equação de Euler e divide, ó, esses termos aqui, ó, que vão ser iguais aos termos que variam a pressão, vai ser a energia de pressão, e os termos relacionados basicamente à energia cinética, que é a variação da velocidade mesmo para o fluido, eles estariam relacionados basicamente a essa variação, né, das velocidades C1 e C2, né, ao quadrado. Certo? Para a gente começar algum raciocínio aqui, que a gente vai começar a trabalhar com o que a gente chama de bombas radiais, tá? Onde a gente vai ter um ângulo α1 igual a 90, que a altura manométrica fica mais simples para a gente, porque a gente vai ter, né, o termo do CO2 vezes o 2 para fazer o cálculo da altura manométrica teórica. Por quê? O termo do CO1 para o α1 ele vai ser zero, então acaba cancelando o restante do termo. Então, a gente vai começar a fazer uma análise da energia cedida, né, para o fluido, pensando nesse tipo de coisa, com α1 igual a 90, certo? E neste caso, em específico, nesse tipo de análise, a gente vai propor, né, seções de entrada e saída nos canais de tal forma que a gente vai ter a altura dos triângulos igual, ou seja, a gente vai ter a altura do triângulo de entrada, né, igual à altura do triângulo de saída. Aqui ele colocou eles juntos, tá? Mas basicamente a gente teria os dois triângulos com a mesma altura. Como que ele faz isso? Basicamente afinando, né, a espessura do rotor. Já que o diâmetro vai aumentando, né, a área de saída deveria aumentar. Então ele reduz como é que fala? Ele reduz a espessura do rotor, para que na entrada ele tenha uma espessura maior, na saída uma espessura menor, para compensar a área que foi ganha em função do diâmetro que aumentou. Certo? Que aí a gente teria esse efeito aqui da altura dos dois triângulos, seria a mesma coisa, para a gente poder brincar com esses triângulos aqui. Certo? E poder fazer algum tipo de dedução aqui, para a gente poder entender mais ou menos como que ele chega naquelas equações. Ctrl L aqui. Certo? O que ele vai mostrando para essa condição aqui? Ó? Primeiro o seguinte, né? Se a gente for avaliar, né, a diferença, né, entre as velocidades absolutas, né, ao quadrado, o que vai acontecer é que ele pegaria esse cateto aqui, ó, e subtrairia desse aqui, que seria o triângulo de entrada. Então, pega o C2 do triângulo de saída, pega o C1 do triângulo de entrada, e já que eles vão ser iguais, não é que eu pego um menos o outro, o que vai sobrar para a gente vai ser basicamente, né, o termo do CO2. Certo? Ou seja, essa componente aqui. Porque ele estaria pegando para a gente
Tira o screen de novo. Vem para cá. Isso aqui no quadro é uma maravilha para a gente poder fazer. Mas basicamente ele está pegando o quê? Está pegando esse cateto de cá. Seria para a gente o CO2. E o que ele está fazendo? Ele está subtraindo o CO1. Seria o mesmo efeito, né, dessa altura aqui. Ó. Então, quando eu pego este aqui e subtraio deste, certo? Eu vou obter basicamente o termo do CO2, que é esse daqui. Ó. Vou trocar a cor. A gente basicamente entender. Deixa aqui, agora eu faço aqui. Certo? Por que ele sabe que vai dar isso daqui? Porque quando a gente está olhando essas velocidades aqui, elas acabam formando entre si, né, um triângulo que é um triângulo retângulo. Então, se eu pego esse termo C2, que para a gente vai ser hipotenusa, e tiro de um dos catetos, né, no caso, ao quadrado, né, a gente vai obter o outro cateto aqui ao quadrado. Então, basicamente, função do Pitágoras. Eu pegaria esse vezes esse ao quadrado, vezes esse ao quadrado, daria esse aqui ao quadrado. Então, ele pega um deles, passa para o outro lado, a gente fica com esse catetozinho aqui a mais, para a gente, quando a gente faz a diferença aqui entre o C2 ao quadrado menos o C1 ao quadrado. Então, ele iguala basicamente o termo do CO2, certo? O que ele vai fazendo também com a hipótese simplificadora aqui para a gente? Avaliando outros triângulos. Vou tirar aqui. Verdade. Ele vai pegar esse outro aqui formado no triângulo de entrada. Ele estaria pegando para a gente o termo do U2, ou W1, que seria a hipotenusa do triângulo de entrada. Ele vai estar subtraindo nela da velocidade tangencial do triângulo de entrada, o termo do U1, certo? Então, quando eu pego essa hipotenusa aqui ao quadrado, subtrai desse cateto quadrado, eu vou obter esse outro cateto aqui ao quadrado. Então, esse termo aqui do C1 quadrado vem basicamente desse triângulo aqui, certo? E se a gente pega, deixa eu limpar os triângulos aqui. Se a gente pega o outro triângulo formado aqui pela velocidade relativa do triângulo de saída, que seria o W2, aqui, e a gente subtrair desse outro cateto aqui, que é o termo do CO1, certo? Seria esse aqui, ó, mas como é a mesma altura, poderia colocar aqui para a gente. Certo? Mesmo efeito aqui do C1, perdão. O que sobra para a gente, né, uma vez que eu pegar essa hipotenusa aqui ao quadrado, menos esse cateto aqui ao quadrado, é achar esse cateto aqui ao quadrado. Então, notem que a gente já tem aqui, ó, o comprimento inteiro é o 2, certo? Sem esse pedaço aqui, que é o CO2, esse cateto aqui para a gente, ele vai ser basicamente, então, né, o 2, né, menos o CO2. Certo? O 2 seria tudo, né? Se eu tiro o CO2, que é esse termo inteiro, vira o 2 menos o CO2. Então, é isso que ele está fazendo aqui para a gente. Por quê? Quando ele pega isso e vai substituindo nas expressões, ele consegue chegar para a gente em, como é que fala? Em soluções mais simples. E a energia de pressão para a gente, vou pegar aqui, ela deveria ser U2 menos o, como é que fala? Eu vou pegar U2 menos, perdão, energia de pressão, tá? U2 menos o 1 menos o W1 menos o W2, certo? Para chegar nesses mesmos valores. Então, a energia de pressão, se a gente dá uma olhadinha nela, como ele está pegando o W2 aqui, ó,
e já deixando ele, como é que fala? E já escrevendo ele em função desses termos aqui, que seria C1, né, o 2 menos o CO2, e o W1 aqui ó, nesse formato, e já está praticamente deixando para a gente ponto. Ai, me falta o quadro para desenhar aqui essas equações todas. Peguei separado aqui, fica mais fácil de mostrar essas pequenas deduções para vocês. Aí. One, two, three. Certo? Ele está partindo daqui. A gente está já instantâneo, energia de pressão. Oh, inserir, agora sim. Equação que eu vou editar ela mesmo. A gente teria aqui, ó. Dentro da energia de pressão, a gente teria o 2 ao quadrado menos o 1 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade Ctrl C mais W 1 W 2 ao quadrado para ser o termo de energia de pressão. Opa! Já está aqui, não vamos precisar desta. Certo? O que a gente vai fazer? Já que o W2 para a gente menos o termo C o 1 é basicamente o termo do 2 menos o CO2. Quadrado. E o termo do W1 menos o termo do 1
gente consegue escrever basicamente a função do C1 ao quadrado. Né? E por último, essa última aqui, ó, que o CO2 menos o CO1 vai dar o CO2. Copiei as expressões, tá vendo aqui bonitinho. Some. Vai acontecer que se a gente junta essas expressões todas aqui, ó, a gente começa lá. O W2 pra gente, ela vai ser esse aqui, ó. Esse termo do C1 aqui, ó, viria para o lado de cá, positivo. Vem aqui, ó. Abro o colchete aqui. Vai dar esse aqui, né? Menos, aliás, mais, né? Passou para o outro lado, vai ficar positivo. Esse termo de cá, então substituir essa equação aqui dentro, que é o termo do W2, certo? O termo do W1 vou substituir pelo termo do C1 ao quadrado, né? Mais esse 1 ao quadrado aqui. Ambos positivos, certo? Então fiz essa substituição aqui para a gente. E agora o que vai acontecer? Nesse formato aqui para a gente, apareceu, ó, o seu... Vamos abrir mais um pouquinho, dar mais um passo. Certo? Desse termo aqui, ó, a gente tem aqui, ó, negativo, né? O termo do 2 ao quadrado. Vou separar os termos aqui. Nessa expressãozinha, aos pouquinhos eu vou tirando ele. Peguei esse daqui, vem pra cá, vem. Certo? E vou pegar esse termo aqui, ó. A gente tem aqui, ó, já aqui de dentro, né, o termo do 2, ele vai estar ao quadrado aqui, e o termo do 1, ele vai estar ao quadrado. A diferença é que o termo do 2 ao quadrado, ele vai estar negativo. Então, eu vou pegar ele aqui, ó. Ele vai estar negativo aqui, ponto. Só dar um espaçamento aqui, que é o mesmo tempo que eu estou escrevendo. Vou pegar esse U2 que está aqui, ó, vamos sumir ele. Mais ele, certo? Para mostrar que ele vai acabar cancelando, né, com o termo da frente. O que mais vai estar aparecendo para a gente? Eu só peguei os termos de U. Neste daqui, ó, como eu tenho esse termo inteiro aqui, o quadrado, o que eu vou ter que fazer vai ser basicamente, vou dizer assim, tirar o... tirar o mínimo, fazer o produto notável, ou terminar ele. Que a gente teria, além desses termos aqui, ó, o termo do CO2 ao quadrado para a gente aqui, ó, que ele é basicamente C1 menos C2.
Deixa eu botar aqui de novo, né? Dividido por 2G. Estou mais preocupado com o produto notável aqui. Então, o CO2 que apareceria aqui, a gente trocaria ele no C... Como é que fala? Ele ao quadrado. Seria multiplicação desse termo aqui ao quadrado para ele mesmo. Ele daria o C1 menos C2. Certo? Ele está aqui negativo. Com negativo, ele acaba ficando positivo. Então... Aliás, ele fica negativo, né? Porque é o quadrado de um termo negativo. Então, ele fica negativo, os sinais deles vão ficar trocados. Então, este mais este. Certo? Ficaria um termo que seria ainda, né? Deixa eu pegar aqui, mais. De novo, dividido por 2G. O termo que seria duas vezes, né? O primeiro vezes o segundo. Certo? E aí o que acontece? Esse termo seria negativo, já que é o produto notável de um termo negativo, né? Só com o sinal de menos aqui, ele acaba ficando positivo. Certo? Tá o termo do quadrado, do 2 ao quadrado, ele já está aqui. O termo do CO2 ao quadrado, ele é igual ao C2 ao quadrado menos o C1 ao quadrado, está aparecendo aqui, está tudo dividido por 2G pelos termos todos. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter aqui, ó, o termo do C1 ao quadrado, né, positivo, e eu vou ter menos, né, o termo do C1 ao quadrado positivo. Então ele cancela um com o outro, e os termos dessa parábola aqui a gente já tem pronto. Então, na hora que a gente termina, né, de fazer, de chegar nesses termos aqui para a gente, o próximo passo para a gente é basicamente simplificar. Porque eu tenho esse termo aqui e esse termo aqui iguais, certo? E eu tenho esse termo daqui também, aparecendo. Então, para a gente, próximo passo vai ser basicamente cancelar um com o outro. Então, sobra menos esses dois termos aqui. Energia de pressão. Mas não chegou igualzinho, não. Porque esse termo aqui, ele deixa como CO2, né? Eu faço ficar a energia de pressão. É basicamente isso, né? A gente fica com o 2, né? Menos o 2 menos CO2. Então ele nem faz essa transformada aqui, não. Ele deixa aqui como CO2 ao quadrado. Negativo. Certo? Tem mais um passo ainda para a gente chegar na solução que ele coloca para a gente, que é... Aí ele coloca o 1 sobre 2G aqui em evidência e coloca o termo do 2 ao quadrado. Entendi. Só falta nada aqui. Esse aqui cancelou com este. O 2 CO2 aqui. Ficaria este positivo. Este aqui negativo, com esse sinalzinho aqui. Este cancela com este.
aqui tá ok, agora a pequena transformaçãozinha. CO2 ao quadrado dentro do triângulo em função do U2. Eu quero colocar em função da tangente. CO2 está aqui, está em função da tangente do alfa, não quero correr pela expressão da tangente. Opa! Peguei energia de pressão. A dinâmica está aqui. Ah, tá. Não peguei o termo inteiro. Vero. Eu peguei só esse termo aqui, ele vai separar, né, na dinâmica e na de pressão, então ele pega a equação inteira. Não só os termos que eu peguei. Faltando aqui ainda, né, esses termos aqui, ó, do W1 menos W2, para a gente poder separar na de pressão e no restante. Então, a altura manométrica teórica para a gente seria essa expressãozinha aqui no Euler, é dela que eu deveria ter começado. Do jeito. Estou olhando só a pressão e chegar nos mesmos valores. CO2 posso colocar em evidência. Se eu quero isso. Querendo ou não, CO2 ele é basicamente, né? Esse termo daqui também. Quadrado. Eu peguei tudo, redução a partir daqui. Vou pegar aqui. Cadê? Um instante, tá, gente? Só lembrar aqui. Altura manométrica teórica. Um infinito de paletas. Esse termo aqui. E falta os termos de C. Que seriam esses termos aqui. O C2 no C1 sobre o W2. Aqui, mais C2, C1. E aí na dedução não levei eles em conta. Estariam aqui. Mais. Aqui vira a altura manômetro TH. Certo? E aí o que acontece? Esse termo do C
C2 ao quadrado menos C1 ao quadrado, eles são o próprio C2 ao quadrado. Então, esse daqui, ó. O próximo passo, a gente chegaria nessa expressão aqui e já faria a substituição deles. Aqui, ó. Opa. X. Assim. Beleza? E aí esse termo cancela com este termo aqui cancela com este. Sobra pra gente, para a altura manométrica teórica, só esse termo daqui, ó. Certo? Porque aí esse daqui que estava sobrando, né, ele vai cancelar com este, e a altura manométrica teórica vai ficar basicamente em função, né, de 2U sobre 2 vezes a gravidade. Esse 2 com esse 2, eles podem simplificar, a gente vai ficar basicamente com a altura manométrica teórica em função apenas desses dois valores, né, o 2 menos o 2, né, CO2 sobre o termo da gravidade para a gente. Então seria essa dedução aqui para a gente poder chegar, né, basicamente em qual seria a altura manométrica teórica a partir dessa expressão, onde a gente tem, né, o triângulo de velocidade com o ângulo alfa 1, que é o ângulo de entrada do rotor, com sendo 90 graus, aí cancela o termo do C1, e a gente fica com essa expressão aqui para a altura manométrica teórica. Tá? A gente chegou aqui certinho. O outro caminho que eu estava fazendo estava pronto, só que eu tinha que somar com a energia de pressão também. Aí ele pega a energia de pressão e soma ela com a cinética também. E... triângulo de entrada, triângulo de saída, que a gente já viu, já vimos. Então, a altura manométrica teórica inteira, né, ela vai ser dada basicamente em função desses dois termos aqui, né, de um multiplicado pelo outro, vezes a gravidade, e desses termos aqui a gente consegue dividir ele em a altura relacionada à parte de pressão e a altura relacionada também à parte de energia cinética apenas. Certo? São essas duas aqui, ó. A energia de pressão, né, e a energia dinâmica. Já que a dinâmica é basicamente esse termo aqui para a gente, o resto aqui todo, né, vai ser o termo da energia de pressão que a gente estava trabalhando. Aqui, energia, né? Chama de dinâmica. Esse é só esse termo daqui. Que também pode ser descrito em função disto. E a de pressão, aqui tudo mais fácil. Só você. E escrevemos assim. Rotores radiais, que é o caso, né? Onde o ângulo
alfa 1 para a gente igual a 90 graus, né? Com ambos os triângulos com a mesma altura, né? CM1 igual a CM2. Isso tudo aqui. E a dedução com mais detalhes aqui pra gente. Posso tirar. Essas aqui são as equações que eu estava com ele antes. Vamos vir aqui, ó. Automático, em frente ao texto. Quadrado, assim. Certo? Aqui as equações de estilo do triângulo. Aqui a altura manométrica teórica, como a gente partiria dela, né? Sabe que seria dinâmica de pressão, a dinâmica é isso, de pressão é isso. Então, a altura manométrica teórica, a gente pode brincar com ela, fazer ela chegar nesse formato aqui, que é uma das coisas que a gente fez, né? Pegou a expressão inteira, chegou com ela aqui. A energia de dinâmica, ela é essa daqui também. CO2. Beleza. Agora de pressão. O que está faltando a gente escrevê-lo com um pouquinho mais de cuidado. A gente colocou aqui que essa significa. E de pressão para a gente. Posso fazer assim também. Fica mais fácil na parte de cá. Assim já pronto. Energia da pressão. Ctrl X vem para cá. Ela vai ser a teórica, né? Menos a dinâmica. Então seria para a gente esse valor aqui. Certo? Menos a dinâmica, que é este daqui, ó. Certo? O objetivo é chegar nessa expressãozinha aqui agora, que é a única que falta para a gente deduzir. C. Ctrl V aqui. E aí? A gravidade já está aqui. Eu vou colocar aqui o 2 e o 2 para facilitar para mim. Acho que o próprio triângulo de velocidade eu consigo tirar aqui também.
Tem que voltar, né? Ou trabalhar aqui ou trabalhar a partir de cá. Todos os dois, né? Tem que mexer. Se eu voltar alguns passos para trás, por exemplo, que aqui eu teria, se eu somasse aqui, ó, nesses termos aqui, ó, deixa eu pegar daqui. Isso aqui, ó. Certo? Estou somando o 2 ao quadrado e subtraindo de 2 ao quadrado sobre 2g. Então, estou somando e subtraindo o mesmo valor. Mas para que eu estou fazendo isso? Para voltar naquele passo anterior nosso. Daí chegar, né, nessas condições aqui, ó, antes da gente dividir ele para poder voltar na equação nesse formato aqui. Ó. Que aí o que vai acontecer? Eu vou ter aqui o termo do a ao quadrado, certo? O termo aqui do b ao quadrado, eu tenho a menos b ao quadrado, certo? Só com o sinal negativo. Então, a gente vai ter aqui, ó, com energia de pressão, deixa aqui, depois eu conserto. A divide 2G, a gente ficaria aqui com a parênteses, né? O 2 menos o termo do CO2 certo? Esse negativo que a gente vai usar. Então, aqui está o quadrado. O negativo. E aí o que acontece? Eu vou consumir esse termo aqui do menos o 2. Vou consumir o termo do CO2 ao quadrado. Esse termo aqui vai ser consumido também. Certo? Vai sobrar só esse 2 aqui, ó. Tem que ficar positivo aqui junto. Então, esse aqui, ó. Menos. Pronto. Pegamos o 2 desse termo daqui também. Tudo sobre 2G. E aí, se eu quiser colocar em evidência, ele ficar no mesmo formato, eu vou colocar o U2 ao quadrado e tá pronto pra gente aqui, ó. X, Ctrl+V, menos isso. Certo? Chegamos nas deduções das três expressões que a gente precisava, né? Um para altura manométrica teórica, um para dinâmica, basicamente função dos triângulos de velocidades, e outro aqui para energia de pressão. Tá? Desculpa ele pela demora, mas deu emboladinha no meio do caminho. Certo? Mas estão as três aqui descritas, estou colocando isso aqui no documento à parte, só para a gente poder entender melhorzinho como que chega em cada uma delas. Tá? Não fica só a equação jogada no slide. E aí o que acontece? Uma vez que a gente conhece a energia de pressão e energia dinâmica, o formato delas, ou como que elas podem chegar nessas equações, que a gente vai basicamente trabalhar com elas, o que a gente vai fazer vai ser entender, né, qual que vai ser a influência, né, de cada um desses ângulos, né, principalmente do ângulo beta 2, né, sobre a energia que vai ser cedida, né, para o fluido. Tá? Porque eu posso ter esse ângulo beta 2, né, igual a 90, menor que 90 ou maior que 90. Que a gente vai ter ou paleta que a gente chama de paleta reta, no caso dela ser igual a 90, paleta que a gente chama
de radial, perdão, paleta que a gente chama de inclinada para trás, com o ângulo beta 2 menor que 90, e paleta inclinada para frente, certo? Que é essa paleta aqui, com ângulo maior que 90 graus. Que para cada uma delas a gente vai ter uma determinada consideração a ser feita. Em função da importância disso aqui, do ângulo beta 2, a gente vai continuar na próxima aula, tá? A dedução ela demanda um tempinho mesmo para a gente poder chegar nela. Tá? Na próxima aula a gente vai ver a influência, né, desse ângulo beta 2 aqui sobre esse triângulo de velocidades. Vamos salvar isso aqui. Certo que falta 4 minutos, não vai dar tempo de explicar isso, porque são vários slides em sequência. Mais opções. Não vou postar de imediato, tá? Eu só falo. Vamos mexer com essa dedução ainda na aula que vem. 2, 20. Aula. Máquinas hidráulicas. Para rotores. Chama de dedução. TH 00, com infinito, né? Para motores radiais. HDIN e HP para motores radiais. Certo? Depois, daqui a pouco, próxima aula, a gente já passa esse material aqui para vocês. Não tem nada aqui de errado, tudo certinho, tá? É só porque ainda quero mexer com algumas outras coisinhas aqui na dedução em si. Certo?